It was the world's largest disaster. I mean, so many persons, including animals, have been died. Too many children of the gas-affected parents are being born with congenital malformations. Em 3 de dezembro de 1984, 27 toneladas do gás isocianato de metila vazaram de uma fábrica de agrotóxicos na cidade de Bhopal, na Índia. Cerca de 8.000 pessoas morreram nas horas seguintes ao vazamento provocado pela empresa estadunidense Union Carbide. O número de atingidos foi aumentando ano após ano. A última estatística oficial do governo indiano reconhece 558 mil vítimas, entre pessoas que morreram ou sofreram sequelas. Em dezembro de 1984, aconteceu aqui o pior acidente industrial do mundo. Esta fábrica liberou uma nuvem química que matou milhares de pessoas em apenas poucas e aterrorizantes horas. O acidente se deu devido a uma reação química que aconteceu neste tanque. Uma reação que levou a uma das maiores tragédias da história provocadas pelo homem. O que aconteceu aqui foram segundos que chocaram o mundo todo. Dia 3 de dezembro de 1984, Bhopal foi o cenário de uma catástrofe em uma escala sem precedentes, na qual pelo menos 3.000 pessoas morreram asfixiadas em uma nuvem de gás. Muitos dos sobreviventes daquela noite tiveram sua saúde e seu meio de vida arruinados. E até hoje, as batalhas na lei pela exigência de uma indenização continuam. O gás assassino é chamado de metil isocianato, ou NiC. E veio desta fábrica, construída nos limites da cidade. Ela está fechada há mais de 16 anos, conservada pelo governo da Índia, enquanto este investiga a causa da tragédia. Talvez a peça mais terrível daqui seja o receptáculo por onde o veneno escapou, agora desenterrado de sua localização original no subsolo. O gás vazou devido a uma não prevista e incontrolável reação química. Vários funcionários da fábrica concordaram em voltar ao local da tragédia pela primeira vez desde aquela terrível noite em dezembro de 1984, para explicar como eles acham que tudo aconteceu. Eu fui trabalhar na Union Carbide em 71, quando na verdade não havia nada por aqui, só algumas fábricas. Em 1983, nós havíamos construído um dos complexos químicos mais eficientes e seguros da Índia. Mas os padrões já estavam deteriorados há algum tempo, e eu fiquei sendo transferido de um setor para o outro. Eu era da segurança e depois fui transferido para a manutenção, e foi quando eu decidi sair de lá. Na entrevista antes da minha saída, eu mencionei à gerência que eles teriam problema se não tomassem uma providência, e foi o que aconteceu um ano depois. Construída pela Union Carbide, uma corporação gigante multinacional, a fábrica produzia pesticidas extremamente necessários na época, uma vez que a Índia lutava para produzir alimentos suficientes para acompanhar a explosão populacional. O pesticida chamado Sevin age atacando o sistema nervoso dos insetos e sua produção requer alguns dos agentes químicos mais perigosos. Naquela terrível noite de dezembro, esses produtos químicos ficaram fora de controle. A primeira pessoa a perceber que havia alguma coisa errada, alguma coisa que iria levar ao maior acidente químico da história, foi um técnico chamado VN5. Esta era a nossa sala de controle, mas ela era bem diferente naquela época, quando tudo aqui ainda era novo. Eu examinei o medidor de pressão e então percebi que ele estava fora de escala. Lá fora, a 40 metros de distância, o tanque de armazenamento estava prestes a liberar sua carga mortal. Já passavam 15 minutos da meia-noite. O conteúdo desse tanque representa o triunfo dos lucros sobre a segurança. Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar o relógio 4 horas. As razões que levaram à contaminação do tanque ainda hoje são controversas, mas as descobertas do governo indiano apontam para uma tragédia que começou aproximadamente às 8h15 naquela noite de dezembro, quando um funcionário da fábrica começou sua rotina de manutenção. Ele conectou uma mangueira de água em um dos canos que corriam por dentro da fábrica. Manter o sistema limpo era essencial, pois os agentes contaminantes poderiam facilmente se formar durante o processo. A sujeira deveria passar pelo sistema através de bocais de drenagem, um processo que muitas vezes levava horas. Quase que imediatamente, alguma coisa começou a dar errado. Inconscientemente, ele deu início a uma sequência de acontecimentos que terminaria na morte de milhares de pessoas. A indústria química usa de fato uma larga escala de materiais perigosos. Por exemplo, pode-se usar ácido sulfúrico na produção de detergentes. Os detergentes por si só não são prejudiciais, mas o ácido sulfúrico é perigosíssimo, do mesmo modo que na produção de shampoos, onde entram agentes químicos como o cianeto. Se você for realizar um processo desse tipo, é preciso ter cuidado, e é óbvio que em Bhopal não houve esse cuidado. A origem do acidente está no modo particular que a Union Carbide escolheu para fabricar o Sevin. A química é parecida com a culinária. Se estamos tentando criar uma molécula como a do Sevin, o que temos que fazer é comprar os ingredientes usuais. Não queremos ter que fazer nenhum intermediário complicado, se for possível evitar. A molécula do Sevin, ela é feita dessa parte, que podemos comprar na prateleira de mercado. Porém, o mais problemático é por essa parte aqui. O processo que a Union Carbide usou em Bhopal começou com a reação do monóxido de carbono e do cloro para produzir fosgênio. O fosgênio forneceu um dos blocos de construção essenciais para o metil isocianeto, ou NiC, que se tornou um componente da molécula do Sevin. O fosgênio tinha matado um trabalhador 3 anos antes, em uma antecipação da agonia ainda por vir. Em 81, Ashraf Khan, um funcionário estava nessa área usando um capuz com máscara de gás e um macacão de brim. Então o fosgênio respingou nele, ensopando seu macacão. Ele entrou em pânico e correu para o chuveiro.
Ele veio aqui, tirou a máscara com o capuz. O fogueiro que tinha penetrado nas roupas evaporou. E ele inalou gás e morreu no hospital alguns dias depois. O Fogênio se tornou um vilão quando foi usado em operações de guerra e sua fama piorou ainda mais durante a Primeira Guerra Mundial. Ele é relativamente insolúvel em água e, quando é liberado, cria uma nuvem branca que fica perto do sol e solta aquele cheiro de grama recém-cortada. Pelo fato de ser insolúvel, se você respirá-lo, ele não vai ser absorvido no final do seu canal respiratório superior, mas vai alcançar as partes mais distantes e profundas do pulmão. Esta é uma foto daquelas partes profundas do pulmão que eu mencionei. São estas membranas que o fogênio danifica. Se você aspirar o fogênio, estas membranas serão destruídas e o sangue vai inundar os seus pulmões. Resumindo, você vai se afogar em seu próprio sangue. Sendo o fogênio tão letal, a fábrica só armazenava o suficiente para um dia de produção. Dessa maneira, mesmo se o gás vazasse, a escala de problemas seria mínima. Mas o fogênio, apesar de tão perigoso, era só um dos ingredientes do agente químico que mataria milhares de pessoas. O próximo passo no processo é pôr esse grupo junto. É possível fazer isso de várias maneiras. Dá para adicionar esse pedacinho e depois esse outro aqui. Mas a Union Carbide escolheu fazer de uma só vez, em uma única reação. Agora, está mais barato e potencialmente mais limpo. Portanto, com mais vantagens. A desvantagem é que o agente químico que precisamos para produzir isso é metil-isocianeto, um agente extremamente perigoso. Em contraste ao fogênio, o MIC foi armazenado em 3 grandes tanques, originalmente enterrados em um abrigo subterrâneo de concreto nos limites da fábrica. Com 12 metros de comprimento e 2,5 metros de diâmetro, cada tanque era capaz de conter 42 toneladas de uma química potencialmente letal. Ao mesmo tempo que o fogênio, o famoso assassino, era mantido em pequenas quantidades, o MIC era armazenado em uma escala que poderia matar milhares. 8h45. Os canos que estavam sendo lavados começaram a ficar entupidos com a sujeira que estava vindo com a água. Os bocais ficaram bloqueados e a água começou a voltar, fluindo para um dos principais sistemas de tubos que passava por dentro da fábrica. O MIC é um gás de fácil manejo. Ele reage para produzir moléculas especiais que provavelmente não poderíamos alcançar facilmente por outra química. Sendo assim de grande utilidade ao químico, que consegue construir coisas que de outra maneira seria impossível. Ele também é reativo, o que significa que as coisas acontecem depressa. Não é preciso períodos muito longos de reação, e a tendência é obter talvez uma química mais limpa, com menos perda de produtos. Porém, a reatividade é um problema. Isso significa que vai reagir com qualquer coisa que ele venha a entrar em contato. Água, por exemplo, ou pior ainda, pessoas. Manter o MIC longe da água é essencial, porque se os dois líquidos se misturarem, qualquer pessoa que estiver por perto estará em perigo. O MIC é um gás altamente irritante. Ele tem 2 propriedades físicas importantes que o tornam particularmente ofensivo. A primeira é que ele é muito solúvel em água. E a segunda é que ele evapora ou ferve a temperaturas quase exatamente iguais às do corpo humano. E isso significa que se alguém inalar baixas concentrações do MIC, ele vai afetar primeiro as partes do corpo que estão molhadas. As que vão absorver o MIC são os olhos, a boca, a garganta e as vias respiratórias superiores. Em concentrações altas, ele vai descer para a parte dos pulmões da pessoa, onde o oxigênio é transferido para a corrente sanguínea. Os efeitos do MIC são muito parecidos com o efeito do fogênio. Se estas partes dos pulmões forem danificadas, então o sangue vai passar da corrente sanguínea para dentro dos pulmões e a pessoa vai morrer de um tipo de afogamento interno. À medida que a água fluía pelos canos, o tempo ia se esgotando. O tanque deveria ter sido protegido de contaminações, mas um catálogo de falhas estava prestes a ter as mais terríveis consequências para os moradores de Bhopal. Aconteceu quando cerca de 35 toneladas do agente químico letal chamado metil-isocianeto reagiram com a água e evaporaram. Milhares de pessoas na cidade que fica ao redor da fábrica aspiraram o gás, morrendo da mesma maneira terrível que os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. A tragédia deveu-se a uma incrível combinação de circunstâncias. Se fosse por si só, o acidente nunca teria acontecido. Em termos de projeto de indústrias químicas, há realmente 2 tipos de segurança. Em primeiro lugar, projetar a indústria para ser segura. E em segundo, operá-la de uma maneira segura. Em Bhopal houve problemas nesses 2 pontos. Faltavam 3 horas para a catástrofe acontecer. Em uma operação de limpeza de rotina, os primeiros das centenas de litros de água seguiram seu caminho para dentro do sistema principal de canos que passava por dentro da fábrica. A água nunca poderia ter ido tão longe, mas o primeiro erro já havia sido cometido. Existia um procedimento de segurança para isolar as seções de canos antes deles serem limpos. Um simples disco de metal, chamado anteparo, é inserido na junção dos canos, e os parafusos são fortemente apertados até que se consiga um selo impenetrável. Incrivelmente, este procedimento quase sempre era ignorado em Bhopal. A instalação de um anteparo como esse leva umas 2 horas. E é preciso usar uma roupa protetora, porque quando a pessoa afrouxa os parafusos dessas junções, existe a possibilidade de os agentes químicos espirrarem nela. Se um desses disquinhos de aço tivesse sido inserido dentro do processo de canos, este acidente possivelmente não teria acontecido. Na madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984, uma falha de manutenção fez com que o tanque cheio de isocianato de metila começasse a ser enchido de água. Isso causou uma reação química descontrolada que levou a temperatura interna a 200 graus. O tanque acumulou a pressão e a válvula de segurança fez o seu trabalho. Abriu-se automaticamente, assim liberou 30 toneladas de veneno no ar. A substância em questão, o isocianato de metila, é altamente tóxico. Destrói os olhos, pele e as vias respiratórias. Alguns moradores próximos à fábrica foram os primeiros a notar um cheiro forte e seus olhos começaram a arder. Alguns disseram que parecia que alguém estava queimando um monte de pimentas.
O cheiro ficou ainda pior e mais forte. As pessoas logo começaram a se queixar de falta de ar e a vomitar. As pessoas começaram a cair no chão, espumando pela boca. Muitos não podiam nem abrir os olhos, contou à BBC a moradora Hassira B. A nuvem de destruição foi levada pelo vento a uma favela próxima, onde a maioria das pessoas estavam dormindo. Quem foi acordado tratou de correr, o que só piorou a situação. Essas pessoas inalaram mais veneno do que quem ficou parado em casa. As crianças foram particularmente atingidas porque os gases eram mais pesados que o ar, permanecendo próximo ao chão. Em meio a essa tragédia, surgiu essa foto macabra. Uma criança enterrada apenas com o rosto de fora, o que parece muito com a capa de um filme de terror, mas não, é apenas uma foto desse desastre. No dia seguinte, os corpos das vítimas cobriam as ruas de Bhopal. Caos e pânico eclodiram na cidade e em áreas vizinhas. Dezenas de milhares de pessoas tentaram escapar. No primeiro momento, 3.000 pessoas morreram asfixiadas pela nuvem de gás tóxico. Em 72 horas, 8.000 pessoas vieram a óbito. E no decorrer dos dias, 20.000 pessoas perderam suas vidas. E cerca de 500.000 pessoas foram contaminadas. Bom, começando pelo pronunciamento da Union Carbide, ela argumenta que a água entrou no tanque por meio de um ato de sabotagem, mas muitas pessoas discordam dessa afirmação. Existe até uma série de fatores que contribuíram para essa tragédia. A primeira seria a péssima administração da empresa. Esse argumento é defendido pelo governo indiano e por ativistas locais. O gerenciamento de folgas e a manutenção diferida criaram uma situação em que a manutenção rotineira do tubo causava um refluxo de água para o tanque de MC, desencadeando o desastre. Além disso, algumas pessoas relataram que às vezes ocorria um pequeno vazamento de gás na fábrica. Não tinha chapa de retenção em uma das principais válvulas, e equipamentos importantes estavam fora de funcionamento, devido à falta de manutenção. Dentre esses equipamentos tinha um depurador, que poderia ter eliminado quimicamente os gases tóxicos, mas naquela noite ele estava desligado. E segundo, a fábrica foi projetada de maneira incorreta. Após o ocorrido, em 1989, a UCC pagou 470 milhões de dólares, equivalente a 929 milhões de dólares em 2017, para resolver litígios decorrentes do acidente. Em 1994, a UCC vendeu sua participação na UCLI para a EIIL, que posteriormente se uniu a McLeod Russell, e em 2001 a UCC foi vendida para a Dow Chemical Company. Casos judiciais civis e criminais foram arquivados no Tribunal Distrital de Bhopal, na Índia, envolvendo a UCC e Warren Anderson, CEO da UCC na época do desastre. Em julho de 2010, 7 ex-funcionários, incluindo o ex-presidente da UCLI, foram condenados em Bhopal por causar mortes e foram sentenciados a 2 anos de prisão e uma multa de $2.000. Mas Anderson morreu em 29 de setembro de 2014, antes de ser julgado. Até hoje, existem pessoas que lutam por justiça. Foi pago apenas 14% do valor proposto, o que dá 470 milhões de dólares. Pode parecer muito, mas a média calculada dá menos de 100 dólares por cada pessoa afetada. Entre os sobreviventes, muitos ficaram cegos ou sofrem de retardo mental. Existe um filme sobre o ocorrido chamado Bhopal, Pray for Rain, que significa algo como Bhopal reza por chuva, e foi lançado em 2014. Além das pessoas nas ruas, estavam os corpos de centenas de milhares de animais mortos. A Union Carbide, empresa responsável pelo desastre, foi uma das responsáveis pela construção da bomba de Hiroshima. Mesmo já tendo se passado mais de 30 anos após o acidente, muitas pessoas ainda sofrem sequelas, sejam os sobreviventes ou os filhos das pessoas que foram infectadas.